Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Este curso é gratuito e é 100% online. É uma iniciativa da Universidade Federal do Ceará, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará, da Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional e da Secretaria Municipal de Educação. O curso é voltado para professores e educadores da educação básica ao ensino superior, de instituições públicas e privadas, e ocorre de forma gratuita, 100% online e aberto ao público interessado. Meu nome é Amaury Gomes, eu tenho a pele clara, cabelo e barba grisalhos, né? Estou com uma blusa de cor branca, um suspensório na cor vermelha, e atrás de mim tem uma parede de fundo branco. Na descrição do vídeo, você vai encontrar vários e vários links importantes, como a frequência para confirmar sua presença nesta aula, o link de inscrição desta live, para que você possa receber o seu certificado específico desta aula, o material da aula e o acesso às atividades do curso, além dos nossos canais de comunicação. Para você encontrar a descrição do vídeo, siga agora os nossos passos. Se você estiver vendo a live pelo computador ou notebook, é só clicar onde tem ali mostrar mais. Se estiver nos acompanhando pelo celular, você coloca ele no modo vertical, ou seja, em pé, para sair da tela cheia. Vai ter que fechar o chat, tá bom? Clicando no X, que fica do lado direito aí, que vai aparecer uma seta no formato da letra V, onde você vai clicar e vai mostrar a descrição do vídeo. Aproveito também para pedir que você curta o vídeo, dê um joinha, para que o algoritmo do YouTube possa indicar o nosso vídeo para mais e mais educadores. Se inscreva também no nosso canal, clicando onde tem escrito inscrever-se, em vermelho, logo aqui embaixo. Aciona também o sininho para que você seja avisado das próximas aulas em primeira mão. Bom, nós vamos dar início, então, à nossa aula de hoje, chamando aqui uma pessoa super especial. Quero já que venha para cá, nossa convidada é a professora Fátima Holanda, da Secretaria Municipal de Educação de Limoeiro do Norte, aqui no Ceará. Professora Fátima, seja muito, muito bem-vinda ao nosso canal, aqui, à nossa aula de hoje, e eu gostaria de ouvir o seu boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Amaury. Já agradecer aqui o convite, a oportunidade, de estar aqui compartilhando esse momento, e eu gostaria também de fazer a minha descrição. Eu me chamo Fátima Holanda, tenho pele clara, olhos castanhos, cabelos loiros, estou com a roupa verde, e atrás de mim tem uma parede, com um fundo de umas listras. Perfeito, professora Fátima Holanda. Eu gostaria aqui de agradecer em nome da Escola de Formação de Professores de Sobral, em nome do LDE, do Laboratório Digital Educacional, que faz parte da Universidade Federal do Ceará, e também em nome da Secretaria Municipal de Educação de Sobral, o seu aceite do convite. Nós temos aqui vários internautas, professora Fátima, que estarão interagindo conosco, quase 400 internautas agora online. Isso é muito bacana e gratificante para a gente. Antes da professora Fátima iniciar a nossa aula de hoje, eu vou falar um pouco aqui das suas credenciais. A professora Fátima Holanda, ela irá falar sobre o tema Gestão da Escola de Hoje, modalidades, limites e possibilidades. Vou agora apresentá-la brevemente. A professora Fátima Holanda é mestra em Educação pela Universidade do Rio Grande do Norte, especialista em coordenação pedagógica da escola básica, especialista em inteligências múltiplas da educação, especialista também em meio ambiente pela Universidade do Estado do Ceará, a nossa UES. Fátima Holanda é graduada em geografia, licenciada em computação também pela UES, também é acadêmica do curso de especialização em neuropsicopedagogia clínica institucional, cursando ainda especialização avançada em psicanálise. Foi finalista premiada no Prêmio Gestão Escolar, com sede 2012/2013, como a melhor gestora escolar do estado do Ceará, participando de um intercâmbio educacional nos Estados Unidos.
faz parte da diretoria da Undime Ceará e também do grupo de estudo de projetos Trilhas Educacionais da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Ela ainda desenvolve palestras educacionais, consultorias na área de gestão escolar e atualmente está exercendo o cargo de secretária municipal de educação de Limoeiro do Norte, aqui no Ceará. Sua área de pesquisa é na linha de políticas educacionais, com ênfase nas avaliações externas. Quero chamar de volta, então, a professora Fátima Holanda. E aí, professora Fátima, agora o chat ali já vai estar rodando, todo mundo dizendo de onde é que está falando, nos acompanhando, e agora é aquele momento que eu me retiro aqui para essa gigante plateia virtual e digo assim para a senhora, professora Fátima, o palco virtual é todo seu. Fique à vontade. Boa tarde, né? Dizer aqui da satisfação neste momento de estar aqui com vocês, não somente aqui com os nossos educadores de Limoeiro do Norte, mas com tantos educadores que estão aqui em todo o nosso país. Agradecer esse convite de estar aqui partilhando, de estar vivenciando as nossas experiências no campo da nossa educação pública. E dizer assim, que hoje eu decidi trazer esse tema, e aí eu já quero pedir para se colocar aqui já, eu decidi trazer essa temática de gestão da escola de hoje, e eu diria que foi um pensamento bastante positivo dentro da nossa proposta do campo educacional hoje, da nossa atualidade, né? Pensar, na verdade, como é que está a nossa escola hoje, quais os nossos desafios, que formatos, que modelo de gestão nós temos hoje dentro da nossa gestão pública, fazer uma reflexão ainda sobre esses limites, e quando nós nos referimos a limites, nós estamos aqui já pensando e refletindo sobre os nossos desafios, que são desafios reais e presentes e constantes do nosso dia a dia dentro da escola pública, mas ao mesmo tempo que nós pensamos nos limites, nas dificuldades que nós enfrentamos dentro da escola, nós podemos vislumbrar também as possibilidades de caminhos que a gente consegue perceber aí de desenvolvimento na área da educação. Então, esse tema, gestão da escola de hoje, modalidades, limites e possibilidades, é um convite a todos os educadores a se enxergar dentro dessa escola pública hoje, né, e ver, não somente fazendo uma análise desses desafios, mas também vendo as possibilidades que nós podemos aí apreender dentro desse sistema. Então, fica aqui esse convite, desde já quero agradecer aqui a presença de todos os nossos educadores, de todos os professores, de todos os gestores, né? Quando a gente fala a gestão da escola, nós estamos já compreendendo que dentro da gestão da escola nós temos vários sujeitos que estão ali conectados e que juntos fazem essa escola pública de qualidade, que é o nosso foco, que é o nosso objetivo. E aí nós já vamos iniciar, já pode passar aqui o slide, né? Refletindo um pouco sobre as finalidades das relações escolares. Quando nós pensamos em gestão, quando nós falamos da gestão da escola, nós vamos precisar compreender um pouco qual é a finalidade da escola, qual é a finalidade e objetivo que nós, educadores, estamos ali realizando dentro daquele espaço escolar. Então, falar dessas relações escolares, da importância do objetivo principal dessa instituição, da escola, é pensar que a escola tem um foco, tem um objetivo principal, que é o desenvolvimento humano. Eu acho isso fantástico, pensar a escola do ponto de vista de formação de pessoas, né? Saber que ali estão pessoas, né, nós, enquanto educadores, colaborando para o desenvolvimento humano. E quando nós nos referimos ao desenvolvimento humano, nós precisamos compreender a criança, né, o adolescente, os nossos alunos, lá dentro desse espaço escolar, mas nós precisamos compreender esse desenvolvimento humano na sua totalidade.
Ou seja, a nossa preocupação enquanto gestor ou enquanto professor, né, ou enquanto colaborador daquela escola, não é somente ensinar a ler e escrever, mas a nossa finalidade ali é colaborar nesse desenvolvimento integral do sujeito. É o desenvolvimento, eu diria assim, cognitivo, mas também no desenvolvimento da formação humana. Qual que sujeito nós, enquanto escola, estamos colaborando no seu desenvolvimento, né? É um sujeito que está se desenvolvendo do ponto de vista de um sujeito que ele é crítico, ele sabe se posicionar, que ele tem princípios, que ele tem uma boa formação. Então, assim, pensar a escola nessa conjectura também do desenvolvimento do sujeito na sua integridade. Entender que esse desenvolvimento humano, que inicia lá no processo escolar, desde a educação infantil, e vai para o ensino médio, vai para a universidade, é entender que esse desenvolvimento humano, ele é um processo contínuo, né? Desde o nascimento até a sua vida, eu diria assim, até a morte, né? Então, o sujeito, ele precisa passar por todas essas transformações, e a escola tem um papel fundamental em todo o seu processo de desenvolvimento na sua totalidade. E aí eu pergunto, e eu faço essa reflexão, que ela parece ser uma pergunta simples, porém, muitas vezes, nós não sabemos trazer uma reflexão, eu diria assim, expressiva em relação ao que é a escola. Se nós perguntarmos para o aluno, para a criança, como é que você vê a escola? Ele vai dizer, essa criança ou esse aluno vai dizer, a escola é o lugar que eu estudo. Mas quando ele diz que a escola é o lugar que eu estudo, qual é o sentimento que ele está tendo em relação, né, a esse espaço escolar? É uma escola atrativa? É uma escola que possibilita aí as transformações nesse sujeito? É uma escola que atrai os nossos alunos? Mas qual é a função que essa escola, que essa instituição tem diante da sociedade ou na sociedade? Então, a função da escola é justamente essa oportunidade que nós temos de mediar esse conhecimento prévio do nosso aluno, né, que é esse conhecimento que os alunos chegam até a escola, aquele conhecimento que nós vamos dizer do senso comum, e mediar esse conhecimento prévio dele com esse conhecimento sistematizado a partir, eu diria assim, dos conteúdos que são apresentados a esse aluno. Então, fazer essa mediação do conhecimento prévio do aluno com esse conhecimento sistematizado e possibilitando dessa forma esse acesso ao conhecimento científico. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para essa nossa discussão é pensar realmente nessa escola como palco da vida, como palco onde nós vamos estar formando pessoas na sua totalidade e sabendo que esses sujeitos eles vão estar colaborando com a sociedade, né, através aí futuramente, eu diria, do seu trabalho. Pode passar. E aí nós vamos dando continuidade. A LDB, na verdade, já traz o dever da escola, nos apresenta, né? Qual é o papel da escola, qual é o nosso compromisso enquanto instituição. E aí, o nosso compromisso é esse compromisso que nós já sabemos, né? Que nem a LDB precisaria dizer, porque nós, quando nos desafiamos a ser professores, a ser educadores, nós vamos compreender que o dever da escola, de fato, é esse compromisso de educar os alunos, mas educar os alunos dentro desses princípios democráticos, né? E aí há sempre aquela discussão, quem educa é a escola, é a família, e nós já sabemos, né, que a família educa, que a escola colabora dentro desse processo do desenvolvimento, né, da educação dos nossos alunos. Mas nós precisamos educar os nossos alunos dentro desses princípios democráticos.
E quando nós falamos desses princípios democráticos, é, de fato, ter uma escola que condicione a propiciar o seu aluno a construir os seus conhecimentos de forma democrática, ou de forma também participativa, né, entendendo aí que eles fazem parte de um processo social e que, portanto, precisam apreender, além dos conhecimentos técnicos dos seus conteúdos, mas eles precisam aprender também sobre a vida. A escola precisa estar também propiciando aí e condicionando esses momentos onde podemos contribuir nessa formação humana dos nossos alunos. E aí, Lucchesi também ele nos apresenta a necessidade e a importância do planejamento, né? Não se concebe escola, não se concebe uma gestão democrática, não se concebe ser professor inovador, ser o professor hoje lá dentro da sala, sem fazer o nosso planejamento. Quando nós falamos de planejamento, nós precisamos entender que nós temos objetivos que precisam ser atingidos, nós temos metas a ser alcançadas, né? Se eu sou professora, eu vou planejar pensando aqui naquele objetivo em determinado conteúdo. Então, a escola também passa e precisa passar por um planejamento, né? Seja o planejamento da sua proposta pedagógica, seja o planejamento das suas ações pedagógicas, mas a escola tem que partir de um planejamento coeso, de um planejamento consistente. E Lucchesi, ele coloca o seguinte, que o ato de planejar não pode relegar nenhum procedimento de análise, né? Uma vez que esse ato de planejar deve ser, ao mesmo tempo, pensar no aspecto político, no aspecto social, no aspecto científico e técnico. Então, quando nós vamos pensar e planejar a nossa escola, a escola de hoje, a escola que vivencia em situações, né, diárias que nós temos, nós precisamos entender que nós não podemos deixar de lado, dentro dessa nossa proposta pedagógica, todos esses elementos, político, social, científico e técnico, porque a educação, né, está conectada diretamente nesse campo social. Para Gadot também, e aí eu acho linda essa parte, que fala da pedagogia como um ato revolucionário, né? A pedagogia é um ato que provoca uma revolução, né? Então, Gadot vai dizer que a pedagogia é revolucionária porque, de fato, essa pedagogia, ela não esconde as relações existentes que tem entre educação e sociedade, entre educação e poder, ou seja, essa pedagogia não esconde o seu papel ideológico, né? Esse papel político, esse papel importante dentro da educação. Por isso que eu sou apaixonada, de verdade, pela escola, pela educação e por essa proposta pedagógica, porque nós somos educadores que provocam essa revolução na cabeça das pessoas, na forma de pensar, na forma de agir, né? E trazendo para o campo da educação, é importante que a gente compreenda que fazer educação, de fato, está ali também conectado com as questões sociais. Nós trazemos para dentro das escolas os dilemas sociais das nossas famílias, dos nossos alunos, e aí também, enquanto escola, nós podemos também contribuir com a nossa sociedade. E ainda de acordo com a especialista Heloísa Luque, que é uma grande especialista da nossa educação, coloca o seguinte, que a gestão escolar aborda questões que são concretas e reais dessa rotina educacional e a gestão busca garantir o quê? Que as instituições de ensino tenham as condições necessárias para cumprir aí o seu principal papel, que é ensinar com qualidade. Eu acho isso fantástico, né?
É muito bonito quando se diz isso, e algumas pessoas dizem, a teoria é linda, mas na prática é bem mais complexo, né? Mas aqui, a Heloísa Luque está colocando justamente que a gestão escolar tem como premissa isso, oferecer, proporcionar essa qualidade no ensino. Quando nós falamos esse termo, qualidade do ensino, há uma discussão muito grande de muitos estudiosos, de muitos teóricos, de muitos educadores, o que é qualidade na educação, que aí já seria um tema para o outro momento. Mas uma educação de qualidade é, de fato, fazer com que os nossos alunos eles tenham as condições propícias dentro da escola, né, de ter um ambiente educativo que lhe proporcione a aprendizagem, e que essa aprendizagem ela seja uma aprendizagem significativa, que ela seja uma aprendizagem que transforme, que seja uma aprendizagem que leve a pensar em todas as situações reais da vida, mas que agregue aí todos os conhecimentos que esse aluno precisa, suas competências e suas habilidades que ele precisam ser adquiridas dentro de um determinado ano em curso. Né? Então, esse é o papel, de fato, da gestão, é proporcionar essa escola de qualidade, mas, para isso, precisa ter as ferramentas, precisa ter as condições para que isso aconteça dentro das escolas, né? Para que a gente consiga instrumentalizar aí essas ações pedagógicas. E aí, além de ensinar com qualidade, nós temos aí essa premissa de formar os cidadãos, né, com as competências e as suas habilidades, que sejam competências e habilidades indispensáveis para a sua vida pessoal e também para a sua vida profissional. Pode passar. E aqui, quando nós estamos já falando da escola, é impossível não pensar a escola hoje, né, dentro dessa nova configuração que nós estamos vivenciando, de não trazer, na verdade, isso não é de hoje, isso é desde que a escola passou realmente a existir. A escola é um lugar de afeto. A escola precisa ser o lugar da afetividade, a escola precisa trazer para os nossos alunos essa harmonia, esse sentimento caloroso, esse calor humano que foi tão, eu diria assim, que sentimos tanta falta durante a pandemia. Né? Muitas crianças, elas sentiram essa necessidade de estar dentro da escola e grande parte foi sentindo falta desse afeto, desse olhar amoroso, desse olhar empático, desse olhar generoso, né, dos seus professores, dos seus gestores das escolas, da equipe da escola. Então, nós sentimos falta desse calor humano e dessa afetividade. Então, há uma conexão muito forte entre educação e saúde. Falar de afetividade na escola é falar da saúde, né? Falar da saúde, que ela é um fator e um elemento importante para que os nossos alunos eles estejam também saudáveis, para entender todos os conteúdos que são colocados. E quando a gente fala da saúde, a saúde emocional. É claro que existem outras reflexões sobre saúde, mas aqui a gente está colocando a saúde mesmo emocional, que foi tão forte nesse momento de pandemia, porém, nós somos sabedores que antes da pandemia, nós também já desenvolvíamos, já tínhamos esse cuidado em relação à afetividade, não somente com o aluno, mas também com todos os nossos professores. E a escola de hoje nos revela também que esses sentimentos prazerosos que nós temos pelo ambiente escolar, somente dizer que gosta de estar na escola não é suficiente para fazer essa conexão do professor, né, promovendo aí essa aprendizagem significativa do aluno. O aluno, às vezes, ele gosta de estar lá na escola, porém, ele não gosta das suas aulas, né, dos momentos de atividade dentro da sala de aula. Então, é importante aí
fazer essa conexão dessa afetividade que promova aí essa aprendizagem também significativa para o nosso aluno. E eu faço essa seguinte reflexão: por que sempre a superioridade da razão e a negação da afetividade na escola? Porque que geralmente a gente consegue dar mais ênfase à importância somente daquela escola conteudista, que se preocupa muito mais com o conteúdo, de o aluno assimilar os conteúdos, porém, muitas vezes se deixa de lado essa questão de parar a sua aula para provocar aquela escuta ativa, de parar determinados conteúdos que foi planejado para que se faça ali, que se tire 1 minuto, 10 minutos para ouvir os nossos alunos e tentar, de certo modo, contribuir para que esse aluno ele se sinta melhor consigo mesmo e com a vida, né? Então, eu faço sempre essa reflexão da importância, sim, desse bom relacionamento entre a razão, mas também em relação à afetividade. Nós queremos que os alunos eles aprendam, mas nós queremos também que esses alunos eles se sintam de bem com a vida e consigo mesmo, para que ele possa sonhar, que ele possa aí construir o seu futuro. E aí a gente percebe também essa urgência, hoje mais ainda, somos sabedores que intensificaram-se essas necessidades desse afeto mais próximo, tanto dos nossos e principalmente dos nossos profissionais da educação e também dos nossos alunos, né? Então, quando a gente fala dessa atenção dos afetos, é preciso entender que nós estamos falando aqui das emoções, nós estamos falando de sentimentos, e nós estamos falando desse afeto que é contagiante uns com os outros e que fortalece e reanima realmente as nossas forças. Quando nós falamos das emoções, a gente está falando daqueles afetos que são instantâneos, daqueles afetos que são momentâneos. Às vezes, o aluno ele responde na agressividade, ou às vezes o professor também passa um pouco do limite no seu tom de voz. Então, a gente está falando aqui que são emoções que afloram instantaneamente, né, e que a gente precisa ter um olhar cuidadoso, um olhar empático em relação a essas emoções instantâneas, a esses momentos, né? E aí a gente fala dos sentimentos. Sentimento, ele já tem aí um afeto mais duradouro. E aí eu diria, quando realmente tem um fortalecimento das relações que são constituídas dentro do espaço escolar, aluno-professor, aluno com o diretor da escola, aluno com seus colegas da sua turma. Então, assim, esses afetos duradouros, eles estão sempre buscando esse equilíbrio entre razão, né, e o afeto. E aí, quando eu falo desse afeto que ele é contagiante, nós, enquanto professores, nós temos que estar energizando também os nossos alunos e, ao mesmo tempo, nós precisamos ser energizados, né, de forma positiva, para quando está naquelas dificuldades, naquele desafio, nós estarmos fortalecidos e saber que nós somos capazes, que a gente consegue superar, enfim, é preciso fortalecer esses afetos através do contágio positivo. E aí, falando da gestão, o diretor ele tem um papel importante. A forma que o diretor da escola, ou a coordenação da escola, chega junto à sua equipe para apresentar aí, eu diria, os seus projetos, as suas ações, as suas ideias, a forma que essas ações são colocadas, elas precisam ser de forma, eu diria assim, que passe, que transmita, de fato, a positividade de que vai dar certo, porque é muito comum a gente encontrar aqueles olhares reprovadores quando nós vamos ter uma ideia diferente dentro da escola, ou quando o professor leva essa ideia até o diretor da escola, né? Então, é importante que se transmita para os demais, para os nossos pares, essa positividade das nossas ideias, das nossas ações educacionais. Pode passar.
E aí, ainda dando continuidade, estamos relacionando aqui a afetividade dentro da escola, porque nós consideramos que esses aspectos afetivos, eles promovem, sim, essa escola de qualidade que nós tanto almejamos e que nós tanto buscamos, né? Um pai que vai deixar o seu filho na escola e que percebe no olhar daquela criança que essa criança está realmente motivada a chegar até aquela escola, é uma criança que chega no portão, já chega o diretor, já chega o professor abraçando, então isso transmite, eu diria assim, um calor humano que é fundamental aí para essa promoção da aprendizagem das nossas crianças. É como atrai e incentiva muito mais estar dentro daquele espaço. E aí Vygotsky coloca essa importância, né, dessa educação dos afetos, no que se refere. Educar sempre significa mudar, e eu acho isso também maravilhoso, porque nós temos a oportunidade de, a partir da vivência na escola, a partir da educação, promover mudanças, quebrar paradigmas, mudar conceitos, né? Incutir não, mas proporcionar valores diferentes, mudar concepções. Então, assim, a educação provoca essas mudanças, né? E que essas mudanças, elas precisam ser realmente aí positivas na vida dos nossos alunos. E aí a emoção, na verdade, as emoções, elas organizam o comportamento. E quando eu coloquei essa parte aqui dentro da nossa apresentação, que trata das emoções, que possibilita a mudança de comportamento, fazendo aqui uma reflexão na nossa postura enquanto educador, né? Como é que nós estamos trazendo para o nosso aluno as nossas atividades, os nossos conteúdos, nosso fazer pedagógico, né? Quando nós fazemos algo com alegria, há uma tendência de ter uma continuidade de forma positiva. Mas se nós fazemos algo relaxadamente, há uma tendência também dos nossos alunos perceberem, né, esse desânimo, muitas vezes, que é apresentado através de algumas posturas de alguns profissionais, né, de alguns professores, então ele tende aí a não se envolver tanto, né? Então, afetos positivos e negativos, elas têm uma potência tanto para o agir, como também por essa falta de capacidade de progredir nos estudos. Pode passar. E aqui a gente vai falar dessa escola afetuosa, dando continuidade, que é uma escola que ela muda as relações, né? Uma escola que ela é atrativa, uma escola que ela é dinâmica, uma escola que tem uma acolhida para os nossos alunos, ela realmente muda a forma das relações que estão inseridas dentro daquele espaço. E aí, a gente precisa ter sempre esse cuidado sobre a nossa fala, né? As palavras, elas agem muito sobre o nosso sistema afetivo. E dependendo da forma como nós falamos, nós vamos ter aí reações positivas ou não dentro do nosso espaço escolar. Nós somos afetados pela essa forma como construímos os significados da realidade. Na verdade, é esse significado que organiza a nossa consciência. Pode passar. E aqui eu trouxe um diálogo para que a gente, já que nós estamos falando aqui da importância das relações afetivas dentro da escola, da importância da forma como nós nos colocamos para os nossos alunos, né? E dizer que as palavras, elas têm poder, as palavras agem, né, de uma forma impressionante. Então, a forma, muitas vezes, que nós vamos responder o nosso aluno, também tem aí um resultado diferenciado. E aqui eu trouxe apenas um exemplo, né, de uma criança com uma mãe. É claro que aqui é apenas uma simulação para que a gente possa fazer essa reflexão, né? A mãe, ela diz para a criança, segure firme. Aí a criança diz, por quê? Ela repete, segure firme. A criança volta a perguntar, por quê?
E ela diz, segure firme, por 3 vezes, e aí ela diz, se irrita e já diz, eu mandei você segurar firme. Não mandei. Então, o que é que eu estou querendo mostrar? Aqui é um exemplo, muitas vezes, lá dentro da nossa escola, lá dentro da nossa sala de aula, né? Quando nós somos questionados. E aí, a forma que nós vamos responder essa criança, também nós precisamos fazer aqui algumas reflexões mais na frente. E aí eu quero trazer um segundo exemplo do mesmo acontecimento, mas dito de uma forma diferente, né? A mãe diz, segure firme, querido. A criança diz, por quê? E aí a mãe responde, se você não segurar, vai ser jogado para frente e vai cair. A criança, e por quê? Criança curiosa. Porque se o ônibus não parar, se o ônibus parar de repente, você vai ser jogado no banco da frente. A criança diz, por quê? Aí ela responde calmamente, agora, querido, segure firme e não crie caso. Então, a mesma cena, a mesma situação, mas sendo aqui colocado de uma forma diferente. Pode passar. E aqui nós vamos fazer essa análise, né? E aí eu queria que vocês, enquanto professores, né, enquanto gestores, trouxessem essa reflexão lá para dentro da sua sala de aula. O que é que a gente pode perceber aqui no primeiro diálogo, né, nesse primeiro exemplo? O primeiro ponto que a gente pode refletir é a exclusão aqui de uma gama de aprendizagens que essa criança poderia adquirir, né, a partir da sua curiosidade. E aí nós vamos perceber que, naquele momento, a mãe reprimiu a curiosidade da criança. Isso acontece, às vezes, também lá dentro da nossa sala de aula. O pedido da mãe, a resposta da criança, tem uma ausência de encadeamento aí entre a pergunta e a resposta. Isso também nos acontece dentro do nosso espaço escolar. A mudança de comportamento da criança pelo condicionamento verbal, né, e não por uma aprendizagem aí instrumentalizada. O questionamento da criança interpretado como um desafio à autoridade da mãe. Então, assim, são exemplos que a gente pode estar aqui repensando a nossa prática diária. Já no segundo exemplo, na mesma cena, o que é que a gente pode aí analisar? A criança, ela é exposta a uma situação de relações e que tem uma sequência lógica. A mãe vai respondendo, a partir dos questionamentos da criança, ela vai tendo um encadeamento aí da resposta, né? As condições também de aprendizagem entre as afirmações de forma bem categórica, essa relação linguisticamente bem elaborada, né? E o poder social latente da mãe, ele é revelado mais tarde, né, sob as condições diferentes. Né? Foi colocada ali a autoridade da mãe, mas de uma forma muito mais suave. Então, eu trouxe essa reflexão apenas para fazer esse link, né, da importância da maneira que nós, enquanto profissionais de educação, estamos nos posicionando dentro dessa escola, dentro da nossa prática, dentro das nossas relações enquanto educadores. Pode passar. Prometo que a gente vai já aqui ouvir também, né, trazer aqui as perguntas. E aí, falando dessa gestão da escola de hoje, nós vamos pensar aqui um pouco sobre os limites. Quando eu falo de limites, eu estou aqui me referindo aos problemas mesmo, né? Muitas vezes eu não quero mais saber dos problemas das escolas, nós queremos soluções. Problemas, limites, dificuldades, desafios, seja lá a palavra que você queira colocar, nós sempre vamos ter, né? Enquanto educadores, nós vamos encontrar as barreiras, as dificuldades, porque o processo educacional é volátil, o processo educacional muda constantemente, cada dia é um ato novo. Eu acho isso maravilhoso, porque eu posso ter mestrado, eu posso ter doutorado, eu posso escrever livros, fazer vários estudos, mas não existe uma receita pronta na educação. Todos os dias nós temos problemas diferentes. Então, essa escola de hoje, mais do que nunca, nos apresenta muitos desafios. Esses desafios que nós, enquanto educadores, já somos sabedores, né? Isso são desafios comuns aqui no estado de Ceará, em São Paulo, em outros estados, em outros municípios. Muitos desses são
problemas comuns, né? Então, nós temos aqui formações, a questão da falta de recursos, a questão emocional, a participação da família na escola, e um dos mais agravantes hoje, mais acentuado, é a questão da evasão escolar, né? Nós vamos ter aqui a questão do currículo, ainda que nós vamos ter um currículo ainda engessado em muitos momentos, a importância do trabalho coletivo aqui ser muito mais dinamizado, com muita mais, eu diria assim, profundidade, estimular aqui também essa questão das habilidades desses alunos da escola do século XXI, enfim, nós temos a questão do uso das tecnologias hoje que precisam ser cada vez mais aprimoradas para que dê o resultado necessário. Então, nós vamos ter N's, aqui eu coloquei apenas alguns limites, alguns problemas, algumas dificuldades que a gente encontra dentro do nosso espaço escolar. Se eu fosse me deter aqui na questão das formações dos nossos profissionais, a gente vai sentir o impacto, a necessidade, de uma forma muito geral, dos nossos profissionais estarem muito mais, eu diria assim, capacitados dentro das tecnologias ou dentro de outras temáticas que são importantes, a falta de recursos, enfim. São muitos dilemas que a gente vivencia, mas que já existia isso antes da pandemia e que após apenas teve aí uma valorização maior. Mas entre todos esses desafios, eu diria que a evasão escolar hoje é um dos nossos carro-chefe aqui de dificuldades mesmo enquanto gestão de escola. Pode passar. E aí, quando eu penso nos limites, eu preciso entender que só tem problemas porque eu vou encontrar a solução, né? O problema existe porque tem solução, e achar a solução para alguns problemas dentro da nossa educação que é o nosso ponto de partida mesmo. Às vezes a gente percebe que bastaria atitudes simples, e quando eu digo atitudes simples, não quer dizer que sejam complexas, né, que sejam desafiadoras, às vezes são atitudes simples, mas que acarreta algumas consequências aí de relacionamento, enfim. Dizer que existem esses desafios, mas existem aí também as possibilidades da gente conseguir, e já provamos isso hoje, que o professor, eu diria assim, ele é um profissional incrível. O professor, ele consegue, usar esse termo bem popular, tirar leite de pedra mesmo. O professor, ele consegue, do nada, da falta de material, transformar em uma aula maravilhosa, porque há esse poder criativo, há esse poder, assim, esse amor, de fato, que existe dentro de cada um de nós, que nos impulsiona a achar realmente aí os pontos de conexões para que a gente possa evoluir, para que a gente possa progredir. Então, como possibilidade, nós temos hoje na escola atual o aumento do poder da criatividade e da imaginação. Eu fiquei encantada com as nossas escolas durante a pandemia. O quanto os nossos professores se revelaram, o quanto os nossos diretores de escolas fizeram, assim, ações fantásticas. Então, assim, nós podemos perceber que a escola de hoje trouxe, né, está propiciando muito essa questão da criatividade, da imaginação. Hoje nós temos uma modernização, entre aspas, né, em algumas estruturas escolares, claro que umas bem mais do que as outras, mas hoje a gente consegue pensar a escola, os espaços escolares muito mais organizados, muito mais estruturados, né? E aqui entra muito uma questão política de cada município também, no que se refere às políticas públicas, aos investimentos necessários, mas de um contexto maior, a gente consegue já vislumbrar essas possibilidades na escola atual de uma forma muito mais modernizada. Um outro elemento aí, que eu diria que foram possibilidades, as novas metodologias de ensino. E aqui é um outro tema que a gente poderia, em outro momento, discutir. Essas novas metodologias que conseguem aí atrair a atenção dos nossos alunos, que conseguem envolver os nossos alunos, que conseguem dinamizar os nossos conteúdos. Outras possibilidades foram investimentos que foram realizados e que ainda precisam ser realizados dentro dos nossos espaços escolares.
E um outro ponto importante e fundamental, que aí sim os nossos gestores, lá de cima, maiores mesmo, né, precisam pensar e repensar a valorização dos profissionais da educação. Pelo amor de Deus, isso aqui é um ponto, não é só uma possibilidade, não, é uma necessidade, valorizar esses grandes profissionais que nós temos dentro das nossas escolas. E quando se fala de valorização, nós temos várias conotações, desde o financeiro, mas também a valorização de conhecimento, de oportunidades de crescimento para os nossos profissionais da educação. E aí nós vamos ter, e aí a gente aqui já falei tudo, né, sobre essas possibilidades. Claro que existem N outras oportunidades, outros elementos que são importantes, mas eu gostaria de enfatizar esses aqui como elementares, como os principais norteamentos dentro da nossa gestão educacional. Pode passar, estou quase encerrando. E aí, nós vamos falar de sucesso escolar. Já falamos de afetos, nós já falamos dos desafios, das possibilidades. E aí chega o que é o sucesso escolar. Para mim, né, sucesso escolar é quando o meu aluno aprende. Sucesso escolar não são aqueles resultados que a gente vê o ranking. A escola está em primeiro lugar, ou a escola ganhou uma medalha tal. Para mim, isso é apenas, eu diria, uma parte. Mas sucesso escolar é quando o meu aluno consegue aprender. Aí sim, isso me realiza. Sucesso escolar, de fato, é quando nós, enquanto gestores, nós que visitamos as salas de aulas, conhecemos os nossos alunos, quando a gente consegue perceber que aquelas crianças aprenderam, que aquelas crianças se transformaram, que aprenderam não somente os conteúdos, mas que se transformaram como pessoas para melhores, né? Então, isso para mim é sucesso escolar. Eu estou falando aqui do meu ponto de vista, né? São essas situações de sucesso escolar que vai aproximar aqui o aluno da escola, o aluno quando ele aprende, o aluno quando ele realmente agrega valores e princípios à sua vida, ele realmente é um aluno bem-sucedido. A percepção dos alunos de que estão aprendendo vai aumentar o envolvimento e produz também a motivação, né? Então, é isso que nos diz o Tassoni, né? Ele diz que a percepção dos alunos, né, que estão aprendendo aumenta aí o envolvimento e produz a motivação. Isso é claro, isso é notório, né? Então, quando a gente consegue perceber que o aluno aprende, ele se envolve muito mais, né, dentro da escola, dentro das atividades. E aí nós vamos ter acesso, permanência e sucesso escolar. O acesso é a oportunidade do aluno ir para a escola. Permanecer é a frequência desse aluno diariamente lá dentro do espaço escolar. E aí o terceiro ponto é o sucesso desse aluno, que vai permear aí se esse aluno realmente está conseguindo ter um bom desenvolvimento, ter um bom êxito nas suas habilidades e competências de uma forma geral, né? Então, quando nós temos acesso, permanência e sucesso escolar, se cumprem não apenas pelo fato de estar na escola, mas por apropriar-se desses conhecimentos que são socialmente valorizados. Pode passar. E aí, eu vou ser bem mais rápido, eu acredito que o tempo aqui já está bem passado, mas eu estou terminando. A construção de diálogos sobre o futuro da educação, né? Então, se faz necessário, mais do que nunca, a gente está propiciando, fazendo as pontes, fazendo essas discussões sobre o futuro da nossa educação. Pensar o futuro da educação é fazer esse link da escola do passado com a escola do presente, com essa escola do futuro que nós tanto falamos, né, de como vai ser essa escola do futuro. Então, nós precisamos resgatar a escola como esse espaço, acima de tudo, como um espaço de aprendizagem, como um espaço de pertencimento, como um espaço de acolhimento para que as crianças, os jovens e os adultos encontrem nessa escola, nesse espaço, a esperança, os sonhos, e assim ele possa vislumbrar um futuro melhor para a sua vida, né? A pandemia, ela agravou as vulnerabilidades sociais da boa parte da população brasileira e muitas famílias perderam a renda e o emprego, né? Por isso a necessidade de a escola estar bem mais próximo a esse aluno, né? Trazendo aí
uma visão de mundo, uma visão de futuro, fazendo esse aluno sonhar, né, de entender que esse sujeito ele pode se transformar, eu diria assim, num grande cidadão aí com um futuro gigante. Né? A escola nos permite pensar dessa forma. Quando os estudantes que estão enfrentando esse contexto, né, das vulnerabilidades sociais, quando eles estão retornando à escola, não há, gente, como desconsiderar toda a carga emocional que está acompanhando esse aluno. É preciso que o aluno e a sua vivência sejam acolhidos nesse ambiente escolar. O grande legado, eu acho, que a pandemia deixou para a educação foi essa tomada de consciência de que os problemas educacionais são, antes de tudo, aí eu quero enfatizar isso, são, antes de tudo, problemas também de desigualdades sociais. Embora a função, claro, social da escola não seja o assistencialismo, né, e sim garantir essa aprendizagem, mas uma coisa está muito interligada com a outra, né? Pode passar. E aí nós vamos entender que ensinar e aprender, eles são esses processos que precisam estar bem articulados. Esse processo de acolhimento e escuta deve ser um processo contínuo, não deve somente ser só nessa fase, porque nós estamos retornando de uma pandemia e aí precisa tratar esse fator emocional, não. Isso aqui precisa ser constante, precisa ser contínuo e que deve alcançar não somente os estudantes e as famílias, mas também os professores que voltam à escola após todas as suas vivências profissionais e pessoais de muitas dificuldades, né, e muitas vezes traumáticos. Então, esses profissionais também precisam ser bem reconhecidos e valorizados e bem acolhidos. Tendo em vista também que muitos professores se sentem aí, eu tenho visto muito isso, muitos professores eles se sentem impotentes, eles se sentem desamparados e muitas vezes se sentem já desesperançosos. São tantos desafios, são tantas dificuldades, e que muitas vezes a gestão da escola não chega junto a esses profissionais que realmente traz aquele desânimo no seu dia a dia. Assim como o professor desanima, o diretor também desanima, né, as famílias desanimam, mas se a gente estiver unidos, é aquilo que eu estava falando da afetividade, da importância da motivação, de fortalecer as relações, a gente vai fazer uma cadeia aí de energia positiva para que a gente consiga vencer essas dificuldades. Em relação às aprendizagens, nós precisamos considerar que a concepção de aprendizagem que a nossa sociedade tem hoje, ela é uma concepção limitada, né, porque tem vários outros significados, não é somente uma concepção de aprendizagem de conteúdo, nós precisamos entender que essa aprendizagem ela é muito maior, né? É a aprendizagem da vida, é a aprendizagem de valores, é a aprendizagem de respeito, enfim, são vários elementos que precisam ser pensados, né? E aí eu gosto muito de dizer isso, não existem perdas irreparáveis na aprendizagem, e muito menos uma geração perdida. A gente costuma muito ouvir essa fala, né, que foram perdas irreparáveis, porque as pessoas só estão olhando do ponto de vista de conteúdos. Mas eu consigo apreender aqui muitos elementos de aprendizagem que nossos alunos tiveram, né, durante esse momento de pandemia, e nós, enquanto profissionais da educação também. Então, não é uma geração perdida, é uma geração que está dentro da escola para que a gente colabore a encontrar também os seus caminhos. Pode passar. E aí, só enfatizando aqui que tem se falado muito do uso das tecnologias digitais. Acho isso fantástico, necessário, não se faz mais a escola moderna, a escola atual, sem pensar nessas tecnologias. Acredito que todos os municípios estão investindo nas tecnologias. Mas o que eu queria dizer aqui, deixar claro que é importante defender essa questão da inclusão digital, né, porque ela é sinônimo também de uma inclusão social, né, e observar que o discurso de que os professores eles têm resistências à tecnologia, esse discurso foi por terra, né, uma vez que esses professores fizeram realmente acontecer durante a pandemia. O que falta, na verdade, são políticas públicas sistematizadas, né, através de formação, de acompanhamento, de investimentos com esses usos da tecnologia.
As tecnologias digitais, eles ampliam possibilidades, como todas as ferramentas, e elas são usadas de forma coerente com o PPP da escola, com o currículo da escola, né? Tudo isso é bem-vindo, as tecnologias são bem-vindas, quando elas ampliam, na verdade, essa proposta curricular dentro da nossa escola. O problema, sabe o que é? O problema é quando essas tecnologias viram fetiche, né? Sendo usada muito mais para diversão, para dizer que a escola é moderna, se na prática, muitas vezes, os alunos têm lá dentro da escola o tablet, às vezes tem outros equipamentos tecnológicos, mas isso não está mudando em nada, não está trazendo resultado. Então, isso não muda a nossa realidade, né? Então, é importante usar, sim, essas tecnologias, mas que, de fato, a gente tenha um planejamento didático-pedagógico e que propicie aí esse acompanhamento, essa formação, para que a gente consiga o nosso êxito desejado. Pode passar. A busca ativa, eu gostaria só de enfatizar, nós estamos falando da gestão da escola, uma das principais dificuldades é essa busca ativa dos estudantes. Nós tivemos realmente, assim, muitos alunos, principalmente de sexto ou nono ano, muitos alunos que estão tendo aí uma resistência de retornar à escola, e aí nós estamos com essa necessidade realmente de usar de unir forças com várias instituições para que a gente consiga trazer os nossos alunos para dentro das nossas escolas. E esse é o momento principal de resgatar as políticas públicas que venham garantir essas condições para os estudantes, né? Sobretudo os adolescentes e os adultos, para que eles possam continuar na escola. Pode passar. E aqui, fazendo uma análise geral, né, o objeto da crítica, uma crítica de uma maneira assim mais reflexiva, na verdade, nós percebemos que tem ocorrido um esvaziamento do ato de ensinar e aprender, tornando esse processo dicotômicos, solitários e demasiadamente enfadonhos. E nós precisamos tornar esse processo, esse ato de ensinar e aprender, que não é fácil, de uma forma mais, eu diria assim, mais agradável, mais interativa, mais dinâmica, mudar as nossas metodologias para tornar esse processo mais colaborativo. E aí o caráter subjetivo da aprendizagem muitas vezes é esquecido, certos professores e pais pretendem despertar o desejo de aprender de seus alunos e filhos, apelando para aquela velha frase: estudar é necessário para se obter um bom trabalho, né? Para ganhar dinheiro, levar essa concepção para os nossos filhos e para os nossos alunos, que estudar é bom porque eu vou ter um bom emprego. E aí, às vezes, acontece que as frustrações, mas nós temos que mudar essa concepção, né, desse objeto de prazer, né, reconhecendo aqui que estudar é, de fato, um ato prazeroso, porque nos possibilita transformações também como pessoas. Pode passar. E aqui nós temos algumas referências, né, que subsidiaram a nossa palestra, os nossos conhecimentos, e aí eu vou encerrar agora, pode passar, com essa reflexão. A educação não pode prescindir de esperança, de amor às pessoas, de acreditar que é possível, sim, construir caminhos coletivamente. Não há educação sem que essas coisas estejam vivas. E a esperança, como Paulo Freire diz, é a ação de transformar nossas perspectivas, nossos sonhos em ação. A escola é o nosso palco da vida. E aí eu quero, assim, já agradecer, né, por essa oportunidade, agradecer, assim, pelo convite de estar aqui com vocês. É muito bom falar de educação, é prazeroso refletir sobre todos esses elementos que foram apresentados. Eu sou a defensora da escola pública, né, mais de uma escola pública de qualidade. Eu sou defensora, de verdade, de uma escola que dê condições de acesso aos nossos alunos de estarem inseridos dentro desse espaço escolar, mas que a gente
consiga, de verdade, impactar esses alunos, transformando aí os seus sonhos. E aí, gente, é isso. Acho que já falei muito, né? Eu já apresentei aqui um pouco do que é essa gestão da escola atual. Professor Amaury, muitíssimo obrigada e agradecer a todos que estiveram aqui conosco, né, nessa oportunidade de falar de gestão. Professora Fátima Holanda, eu estou encantadíssimo com a fala, fiquei aqui observando, assistindo atentamente, ótimas reflexões. Nós estamos agora com 560 internautas, né, que na grande maioria são educadores e educadoras, e muita interatividade aqui no chat, eu quero agradecer imensamente. Agora nós vamos fazer o seguinte, você vai tomar uma água aí, enquanto eu dou alguns avisos, a gente vai pesquisar aqui algumas perguntas, eu vou solicitar que o nosso público aqui, né, façam algumas perguntas para a gente eleger aqui umas 3 perguntas e retornarmos aí para responder aí algumas dúvidas. Eu quero agradecer por demais aí, muita gratidão à professora pela sua palestra, né? Agradecer a você que está aqui conosco, né, nos acompanhando nesta aula de hoje. O meu muito obrigado, muita gratidão. São quase 600 educadores agora no momento, né, chegando aí perto de 600. Muito boa participação. Vai dizendo aí, vamos dar uma girada nesse chat, vamos aí rodar com o chat. Diz para mim de onde você está, qual é a cidade, qual é o estado, que eu quero mandar um alô aqui super especial para todos os estados do Brasil. A começar pelo Acre, um abraço assim imenso a todo o povo do Acre, de Alagoas, de Amapá, do Amazonas, da Bahia, do nosso Ceará, do Espírito Santo, do Goiás, do Maranhão, do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, do Pará, da Paraíba, do Paraná, do Pernambuco, do Piauí, aqui nosso vizinho, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, de Rondônia, de Roraima, de Santa Catarina, de São Paulo, de Sergipe, de Tocantins e do Distrito Federal. Aquele abraço a todos e todas que estão conosco aqui nesta tarde de sábado, nesta maravilhosa aula. Meu muito obrigado a todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Para mim, é motivo de grande gratidão. Quero aproveitar também esse momento para pedir que você curta o vídeo, porque dessa forma o algoritmo do YouTube identifica o conteúdo como relevante e vai apresentar para mais e mais pessoas. Entra também no nosso canal do Telegram, tá bom? Para que você receba todas as informações de oferta de cursos, de palestras, tudo gratuito. O link está disponível aqui, ó, na descrição do vídeo. Para você que ainda não sabe onde fica a descrição do vídeo e onde ficam todos esses links, siga o nosso passo a passo, tá bom? Se você estiver vendo a live pelo computador ou notebook, é só clicar aonde tem mostrar mais, tá bom? Se você estiver vendo pelo celular, você precisa fechar o chat, o bate-papo ao vivo, onde fica passando as mensagens, né, dos amigos, das amigas. Para isso, você deve clicar no X aí do lado direito. Vai aparecer uma tela no formato da letra V, onde você vai clicar para mostrar a descrição do vídeo. Aí é só ir descendo que você vai ver todos estes links, tá bom? Quero chamar de volta, então, a nossa querida professora Fátima Holanda, uma referência aqui no estado do Ceará. Muito obrigado, mais uma vez, professora Fátima, pelo aceite do convite.
E agora, professora Fátima, nós temos aí umas 2 perguntas ou 3 para a gente ir, né, para o encerramento. O chat aqui está numa velocidade incrível, né? Você já deu uma olhada aí. Eu tentei acompanhar aqui, professor, se tinha alguma pergunta, mas é muita coisa. Pronto. Mas tem uma aqui, professora Fátima, que o Alan nos ajudou aqui, né, pesquisando, da Elizabeth Lobo Borba. Eu vou ler aqui para a senhora, se a gente consegue entender aqui juntos, né? Professora Fátima, o que você pensa sobre o IDEB ser um instrumento de controle da OCDE para a América Latina? Esse instrumento também é aplicado na América do Norte? Por quê? Certo, já pode responder, né? Isso, por gentileza, professora Fátima. Olha, eu, assim, na verdade, a minha pesquisa de mestrado foi justamente sobre essa política de avaliação externa. E aí eu tenho, de fato, Elizabeth, né? Eu tenho, de fato, assim, algumas considerações que eu diria assim que eu não comungo muito dentro dessa política avaliativa, né? Então, assim, o que é que eu penso sobre o IDEB de ser um instrumento de controle, eu acho isso que precisa ser repensado. Eu acho que o IDEB, de fato, precisa modificar a sua política educacional. Eu acho que, por muitos momentos, é um instrumento realmente de controle. O IDEB, em muitas escolas, gera muitos aspectos negativos, no sentido de competitividade, que não é tão favorável, né? E que isso traz, às vezes, alguns desgastes por parte também dos nossos profissionais. Então, eu acredito que é um instrumento importante, mas que ele precisa ser repensado a sua proposta, que precisa ser modificado o seu desenvolvimento, a sua forma de avaliar, a sua forma de ser refletido, principalmente dentro dos espaços escolares, né? É um instrumento importante no sentido de averiguar o nível de aprendizagem da nossa educação, dos nossos alunos, mas que a forma que é conduzida, eu realmente, assim, tem algumas críticas a serem colocadas. Perfeito, professora Fátima. Vamos, então, aí para a segunda pergunta do Jorge Bandeira. Né? Ele pergunta o seguinte, professora Fátima Holanda, como transformar o aluno, na verdade não é do Jorge, não sei se é do Jorge Bandeira, perdão, como transformar o aluno ou os alunos em estudantes? Bela palestra, parabéns pelo seu prêmio merecido, gratidão pelos ricos conhecimentos, Humberto Barroso e Jorge Bandeira, lá da Bahia, aquele abraço aí para todos os nossos amigos e irmãos baianos. Jorge, um abraço desde já, né? Dizer assim, transformar os nossos alunos em estudantes. Eu acredito que é um processo, primeiramente, é aquele processo de... eu estou procurando aqui a palavra, de conquista. Acho que essa é a palavra que mais representa. O aluno, ele precisa ser conquistado. E dentro desse processo de conquista, isso está muito relacionado à conduta do professor, né? Então, para que eu possa transformar esses alunos naquele estudante, naquele aluno que realmente gosta e que tem prazer de estudar, que tem foco, que tem objetivo, o professor, ele, na sua grande maioria, claro que tem as exceções, ele precisa mudar também a sua prática, a sua metodologia, né? Ele precisa perceber o que é que esse aluno tem que pode ser um elemento diferenciador aí, que ele pode agregar, que ele pode trazer para perto e ajudar a desenvolver as habilidades e competências desses alunos. Muitas vezes, os alunos, alguns dos nossos alunos, eles têm uma dificuldade, por exemplo, em leitura, mas eles são muito bons em matemática, enfim. Ele tem habilidades, ele tem algumas características que podem ser aprimoradas. E o grande estalo vai estar justamente de perceber as peculiaridades desse aluno. Então, precisa ser um professor, primeiramente,
muito dinâmico, muito ativo e que tenha uma boa relação com a sua turma, com seus, né, com a sua turma de alunos, para que ele possa conhecer mais de perto e trazer esses alunos. Aí eu conto rapidamente a minha vivência, porque hoje eu estou como secretária de educação, mas eu também já fui gestora de escola durante 8 anos, e eu também já fui professora, coordenadora pedagógica. Então, assim, eu tenho uma experiência de um aluno, eu, enquanto diretora de escola, e que na época ele estava no 9º ano, que ele não sabia ler realmente, né? Ele estava naquela fase inicial da leitura, e por isso ele era um aluno muito indisciplinado, era aquele aluno que não se envolvia, e aí eu me propus mesmo a trazer 2 dias no contraturno, eu não tinha coordenadora pedagógica na época, mas eu me propus 2 dias na semana, tirar 1 hora para sentar com esse aluno e ajudar ali no seu processo de leitura. E bastou apenas 3 meses para esse aluno desenvolver as suas leituras, e aquele aluno que sentava lá atrás para bagunçar as atividades, ele era o aluno lá da frente, porque ele passou a acreditar também nele. Né? Então, assim, são experiências simples, às vezes, que está muito mais no fazer pedagógico também do professor. Perfeito, professora Fátima. Vamos aí à nossa terceira e última pergunta. É da Maria do Carmo Marques. Ela pergunta o seguinte: como tornar a forma de ensinar e aprender mais dinâmica e agradável? Adoro isso, né? Acho que é isso aqui mesmo. Acho que essa escola, pensar a escola da atualidade, do século XXI, pensar essa escola hoje é realmente pensar nisso. Como é que nós, enquanto professores, nós, enquanto coordenadores de escola, enquanto gestores, nós podemos aí propulsionar, transformar esse ensino de uma forma mais dinâmica, mais atrativa. É isso que os nossos alunos estão querendo, pessoal. Realmente é isso. Nossos alunos, nossos adolescentes hoje, eles não querem mais aquela dinâmica de estar lá na sala de aula, o professor na lousa, eles somente com o livro. Não, não é mais isso. E aí, assim, como fazer isso? Isso primeiro vai ter que ter um planejamento da escola, né? Precisa ser uma professora. Isso aqui precisa ser uma prática da escola que você está inserida. Acho que o conjunto de professores lá da escola precisa sentar, a gestão sentar e pensar de que maneira nós podemos ter um trabalho coeso, porque se só eu, enquanto professora, tiver essa dinâmica, mas os demais professores da escola também não tiverem essa proposta pedagógica mais dinamizada, mais atrativa, também não funciona. Então, assim, se eu sou professora de português, a outra colega minha é professora de matemática, então como é que nós podemos dinamizar as nossas atividades? Primeiro, eu tenho que conhecer a minha turma, né? E aí, cada professor faz esse diagnóstico. Como eu conheço a minha turma é muito elétrica, depois eu vou pensar em estratégias diferenciadas, que essa turma, que ela é mais dinâmica, que ela é mais energizada, que eu posso trazer essa energia deles para dentro dos meus conteúdos. Eu te digo, embora pareça ser complexo, mas é possível. E eu gosto muito de, além de falar que é possível, dizer que eu estou dizendo isso porque eu já fiz. Então, eu vou contar a experiência de como professora, né? Eu realmente, assim, gostava de sair dentro da sala de aula, usar outros espaços da escola, ou usar espaços externos ou nos alunos. Só o fato de sair da sala de aula com a sua turma, conversando, enfim, eu já estava quebrando ali o gelo, já estava querendo envolver esses alunos, e eles sentiam que a aula era prazerosa. Então, assim, tem N situações, tem várias experiências, vários exemplos, estratégias. É como eu digo, não há uma receita pronta. O que deu certo para mim pode não dar certo para você. O que eu posso aplicar na minha turma do 4º ano, por exemplo, A, eu posso usar essa mesma didática no 4º ano B e não funcionar. Então, o primeiro ponto é conhecer a minha turma e ter um planejamento da própria equipe escolar para que a gente consiga ter essa unidade enquanto escola. Perfeito, professora Fátima Holanda, excelente. Agora, professora Fátima, nós temos um termômetro aqui na nossa aula live. Nesse momento agora, eu vou dizer o seguinte:
nós estamos chegando ao fim da 48ª aula do curso Tecnologias Educacionais, Aprendizagem e Inovação Pedagógica, e eu quero agradecer a sua participação e disponibilidade, professora Fátima Holanda. E eu gostaria que você ficasse à vontade para as suas considerações finais. Só que, nesse momento, quando eu falo isso, o chat começa a rodar fazendo assim, ó. Esse né, explícito para que você volte em outro momento, porque na sua fala você colocou temas que dariam outras aulas, como eu pude perceber. Sim. Então, nesse momento agora, todo mundo faz assim no chat. Um gostinho de quero mais, né? É um convite para que o curso, né, a coordenação do curso, a convide novamente, eu tenho certeza que será convidada e que você poderá aceitar. Professora Fátima, muito obrigado, gratidão. Ficamos agora com as suas considerações finais. Pronto. Em primeiro lugar, assim, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando com tantos educadores, assim, que eu me emociono, meus olhos brilham realmente, assim, porque eu estou com o público mais bonito da sociedade, que são professores, que são educadores, sabe? Então, assim, eu encho o meu coração de alegria, de gratidão, de falar da escola pública, de valorizar, de reconhecer tantas experiências maravilhosas de grandes profissionais que estão espalhados aí pelo Brasil afora. Agradecer aqui, né, ao professor Herbert pela oportunidade, agradecer a todos que colaboraram para esse momento. E aí eu quero encerrar, agradecer também a todos os nossos profissionais de educação aqui do nosso município de Limoeiro do Norte, estado de Ceará, que estão nos acompanhando também, todos os professores, todos os nossos gestores escolares, dizer que eu amo a cada um de vocês, amo os professores de todo o Brasil e acredito demais no poder que emana do professor. Então, que Deus possa abençoar a todos os nossos profissionais de educação, a todos os professores espalhados por esse Brasil, que a gente consiga unir forças, que a gente consiga ser revigorados, ter ânimo, ter garra e acreditar, principalmente, que a educação tem jeito, e nós estamos provando isso a cada dia, que a educação é o que move pessoas, é a educação que transforma o mundo. O meu muito obrigada por essa oportunidade, pelo privilégio de estar aqui falando para cada um de vocês. A Mauri, muitíssimo obrigada aí pela sua condução aqui dos trabalhos, foi maravilhoso, e aqui eu encerro realmente de coração muito grata. Muito obrigado, professora Fátima Holanda, um sentimento aqui que emana de gratidão à senhora e a todos que nos acompanham neste momento, né, Brasil afora, quase 600 professores e professoras nos acompanhando. Isso para nós é gratificante. Muito obrigado, professora Fátima. E nós vamos agora encerrar esse momento. Quero agradecer por demais. Muita gratidão a todos e todas que nos acompanharam até agora nesta aula maravilhosa. Gratidão a quem nos acompanhou agora online nesta aula de hoje. Meu muito obrigado. Quero desejar muita paz, um excelente final de semana e saúde a todos. Saúde e paz. Gratidão, obrigado. E até semana que vem. Vai rodar aí uns vídeos e a gente se encontra. Muito obrigado.